Uma coisa importante e que eu aprendi na raça, assim, da dor mesmo, é que a gente precisa abordar essas mudanças sempre sobre 3 perspectivas, tá certo? Essa teoria não é minha, eu aprendi isso e isso me trouxe respostas que eu não tinha antes. A gente precisa trabalhar 3 perspectivas sempre nessas mudanças, nesses planejamentos de mudança. A primeira perspectiva é a racional, a segunda perspectiva é a emocional e a terceira perspectiva é a operacional. Por quê? Engana-se você que acha que você toma decisões pelo lado racional do nosso cérebro. Na verdade, o racional do nosso cérebro fica analisando. O lado emocional é o que bate o martelo. Por quê? Porque ele tem a questão da motivação, da emoção que vai tomar essa decisão. É importante a gente ter essas 3 abordagens, porque cada uma delas toca num ponto. A abordagem racional, a gente precisa mostrar a nova prática, o protocolo, de uma maneira simplificada. Como assim? A gente precisa escolher 4, 5 passos dessa mudança que a gente quer que seja implantada para destacar. E aí a gente foca nesses 4 ou 5 passos. Então, eu não vou exigir veementemente o cumprimento integral do protocolo. Eu vou escolher os 5 pontos críticos e vou bater todo dia, todo santo dia, toda santa hora, todo momento, o cumprimento desses 5 pontos críticos. A partir do momento em que a gente já tem uma adesão grande a esses 5 pontos críticos, 4, 5, não mais que isso, a gente começa o quê? A trabalhar os outros pontos complementares. Por quê? Uma vez que a equipe tem maior percepção da importância, conseguindo executar esses 5 pontos críticos, eles mesmo vão começar a falar assim: nossa, mas tem mais coisa para executar, a gente não fez isso. Mas eles já introduziram dentro da rotina deles os pontos mais importantes. E aí fica mais fácil a complementação do resto do protocolo, do resto da rotina. Um outro ponto importante é ter objetivos muito claros. Então, como eu falei para vocês, uma coisa é eu falar, a gente precisa melhorar a segurança do paciente. Outra coisa é reduzir as quedas na nossa unidade de internação em 50%. Agora, tem uma coisa importante. Quando eu falo reduzir a frequência de quedas na unidade de internação 50%, é muito distante. Vocês concordam? Putz, assim, tem que reduzir 50%. Eu tenho que ter um objetivo ali, gritando. Agora, eu posso perfeitamente apresentar objetivos parciais. Então, você, gestor, sabe que em 12 meses você precisa reduzir em 50% as quedas na sua unidade de internação. Mas você pode até colocar para eles, só que você vai colocar assim para eles. Então, a gente precisa reduzir 10% das quedas em 3 meses. Depois que a gente conseguiu rodar e cumprir essa meta, aí a gente vai... então agora a gente já conseguiu reduzir 10%. Agora nós vamos buscar reduzir 30%. Porque o que acontece? Quanto mais longe a meta, mais desafiadora é a meta, maior a sensação que a gente tem de que ela não vai ser alcançada. Então, eu reparti essa meta, que é desafiadora, mas que é factível, que deve ser factível, em pequenas metas parciais, gera uma sensação de maior facilidade. Sem contar que eu vou celebrando com a equipe as pequenas conquistas. E isso vai fazer com que eles se sintam mais motivados a irem buscar o próximo nível.
tá certo? A gente nunca, ninguém ensinou isso pra gente. Não adianta você botar um desafio e falar assim, olha, você tem que ser acreditado em 1 ano. Todo mundo arranca os cabelos. De repente, olha, vamos trabalhar conformidade, 30% de conformidade no padrão da ONU nos próximos 3 meses. Olha, vamos começar a trabalhar 50% de conformidade na UTI, no centro cirúrgico e no pronto-socorro nos próximos 3 meses. E aí, aos poucos, o que vai acontecendo? A gente está caminhando para conseguir o objetivo final, mas a gente vai celebrando aos pouquinhos, a gente vai estabelecendo metas que são mais palpáveis, que eles conseguem enxergar. E tem um ponto importante. Quando a gente está falando com o lado racional do ser humano, a gente precisa ter metas que a gente chama SMART. SMART é SMART, é uma abreviação em inglês que quer dizer o quê? A meta é SMART, é S de specific, né? De específico. Depois o M é de mensurável. Depois o A é de alcançável. O R é de reliable, né? De realista. E o T quer dizer que tem um tempo. Então a gente não vai fazer uma meta genérica. Não, ela tem que dizer o que fazer, tem que ser uma coisa que seja alcançável, que seja mensurável, que a gente possa quantificar. Então, o desafio, inclusive, está em propor metas e objetivos que estejam ali, que a gente consiga mensurar e verificar se a gente está perto, se a gente está longe, se a gente precisa corrigir rota e tudo isso, tá certo? Lembra que o racional fica analisando ali o tempo inteiro, tá bom? Ok, isso é importante, tá bom? Agora, eu disse para vocês que tem o lado, a perspectiva emocional. E o que quer dizer isso? O emocional é o que toma a decisão, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso trazer para a equipe as informações reais. Eu preciso ser transparente. Não adianta. Não, aqui a gente não pode falar quantos eventos adversos tiveram relacionados à cirurgia. Daí fica um pouco difícil, porque eles podem não saber o número de eventos adversos que foram notificados, mas eles têm uma ideia de quantas falhas acontecem relacionadas à assistência à cirúrgica, muito mais do que você, gestor, provavelmente, né? Então, a gente precisa entender que quanto mais limpo a gente jogar com as nossas equipes, maior vai ser a facilidade deles tomarem a decisão de participarem. Tem muito gestor que acha que é só chegar lá e falar assim, tem que trabalhar o protocolo de cirurgia segura. Tá bom, para quê? Para mim é mais trabalho, vou brigar com o cirurgião, só me dá dor de cabeça, atrasa todas as cirurgias. A gente não está mostrando para eles o porquê desse protocolo, né? E nem o impacto que ele gera. Então, gente, é importante jogar limpo e mostrar o impacto da não implementação daquele protocolo. Então, assim, olha, gente, hoje a gente está com, sei lá, 20 notificações relacionadas à assistência cirúrgica por mês, mas isso vem aumentando. Olha, então a gente precisava fazer alguma coisa. Inclusive, é para a gente mostrar que é uma resposta à realidade que eles estão vivendo, que a gente reconhece os desafios que eles estão tendo. E trabalhar dessa forma com o emocional dele é uma maneira também de dizer: olha, eu sei que está difícil, eu sei que o ambiente está te levando a falhar. Essa é uma resposta organizacional a ele. A terceira perspectiva é a operacional. E essa aí é importante. A gente precisa ter o processo, o protocolo desenhado de tal maneira que seja mais fácil fazer da nova forma do que da forma antiga. E que seja mais fácil fazer do jeito certo e não do jeito errado. E aí a gente tem a TI como uma super de uma ajudante gigante para a gente conseguir preparar esse ambiente para que as coisas deem mais certo, né? O colaborador, gente, precisa ver vantagem em fazer do jeito novo. Às vezes é mais rápido,
às vezes ele já consegue registrar e resolver o problema de uma maneira mais simples, às vezes a gente consegue eliminar algumas tarefas. Então, assim, não é só trazer sobrecarga de trabalho, mas às vezes é também olhar para aquele processo de uma maneira que ele seja otimizada, ele pode ser mais seguro e mais otimizado. Né? A maior segurança não necessariamente é acrescentar mais etapas, né? Acrescentar mais barreiras, sim, mas não mais etapas. E aí, por isso que a gente vem tanto incentivando a questão de utilização de sistemas de informação para uma série de barreiras de segurança. Por quê? Porque elas não sobrecarregam o colaborador no número de tarefas, mas elas são barreiras importantes para que as falhas não cheguem até os nossos pacientes. E aí tem um papel importante. Depois que a gente tem lá o racional atendido, o emocional atendido, o operacional trabalhado, a gente precisa entender o papel da liderança para tudo isso. Por quê? É importante que a liderança seja consistente. Consistente em que sentido? Se vocês se propuseram a fazer uma reunião de alinhamento semanal, faça chuva, faça sol, essa reunião de alinhamento precisa acontecer. Se vocês se propuseram a trabalhar com huddle, né? O huddle são aquelas reuniões rápidas de 10 minutos no início do plantão para reconhecer as questões de risco e de segurança do paciente. Se vocês se propuseram a trabalhar o huddle diário, cumpram o huddle diário como se aquilo fosse a única coisa que você vai fazer ao longo do seu dia. Por quê? Se a liderança mostrar a consistência, a importância daquela nova prática, os colaboradores vão criando o hábito. E isso vai sendo incorporado ao dia a dia. E eles vão começar a transformar aquele momento num momento significante para o dia de trabalho deles. E aí a gente consegue transformar o comportamento.